pegar esse louvor, esse hino, mas hoje foi somente um ensaio, tá certo? Foi só um ensaio. Nós iremos cantar ele quando os músicos estiverem completos. Quero cantar ele com o Cid também. Eu quero que vocês aperfeiçoem aí esse louvor, porque nós vamos estar adorando a Deus e meditando no refrão desse hino, detalhe por detalhe, o Senhor, Ele nos vê. Amados, vamos nos colocar de pé e depois vocês ficarão sentados por um bom tempo. Eu quero pedir para os meninos da mídia colocar aqui Mateus capítulo 24 e o versículo 45 até o versículo 51. É um texto bem conhecido. Nós estamos falando já há algumas semanas, falando dessa herança que foi entregue à igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma herança que foi colocada à disposição da igreja do Senhor, que são os dons da Bíblia. E nós introduzimos este tema durante 3 semanas, e já fazem 2 semanas, essa é a 3ª semana, que nós estamos falando do primeiro dentro daquela classificação dos dons, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Hoje será a 3ª semana que estamos falando sobre os dons de serviço. E hoje nós separamos como a leitura base para introduzirmos o tema de hoje. Eu até fiz um vídeo agora à tarde, postei para os irmãos sempre terem uma noção daquilo que nós vamos falar, daquilo que vocês vão ouvir à noite, né? A mordomia como pré-requisito para o sobrenatural. Eu ainda estou com muita dificuldade de falar, irmãos. O clima, né, o ar-condicionado o dia inteiro, aquela coisa toda de você está num lugar quente, aí você está num lugar refrigerado, sai para a rua e volta, e ar-condicionado do carro, não tem garganta que aguente. Então estou com um pouco de dificuldade, mas daqui a pouco a gente pega no tranco. Aí reunião, durante o dia, você força muito a voz, isso. Quando chega a essas horas, a gente está somente o bagaço. Só o bagaço, mas Jesus é bom. Mateus capítulo 24, versículo 45 em diante, vamos ler como de costume. 3, 2, 1. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor o constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe, e separar-o-á, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Coloca também Lucas 16 e o versículo 10, se não me falha a memória. Lucas, capítulo 16 e o versículo 10, se não me falha a memória. A versão está um pouquinho diferente. Mas é isso mesmo. Quem é fiel no mínimo, também é fiel. Repita comigo. Quem é fiel? Repita de novo. Para um ensaio ficou bom. Agora todos bem forte. Amém. Marciano, vem aqui orar, Marciano, para introduzirmos esse culto de ensinamento. Meus irmãos, receba a paz do Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus para Deus abrir o nosso coração, a nossa mente, para que essa palavra penetre na nossa alma em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo, nós te convidamos, Pai, mais uma vez, para participar, Senhor, desse grande estudo, Senhor. Culto de ensino, Senhor.
Fala conosco, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Usa teu filho, Pai. Usa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, de uma forma que o Senhor nunca usou. Porque nós sabemos, Pai, que a tua palavra, Senhor, ela é viva e verdadeira. E ela se renova a cada dia, a cada amanhecer em nosso coração. Por isso, Pai, nós apresentamos teu filho em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o nosso coração, a nossa mente venha estar conectada com o céu neste momento, em nome de Jesus. Podem tomar seus assentos e agora vocês ficarão sentados durante um tempo, enquanto nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. A semana passada nós falamos um segundo tópico dentro desse tema. Nós falamos sobre a urgência dos dons de serviço, o esqueleto do corpo de Cristo. Nós usamos esse tema provocativo para extrairmos aqui uma reflexão bíblica dentro do tema que estamos estudando. Nós introduzimos esse tema com uma pergunta fazendo aos irmãos. E que pergunta é essa? Os dons de serviço é uma opção para o cristão ou é um dever, uma obrigação? Aí nós aprendemos que todos temos a obrigação, ao aceitarmos a fé em Cristo, logo assumimos também esse compromisso, essa responsabilidade de servirmos ao corpo de Cristo, visto que nós, como membros desse corpo, cuja cabeça é o Senhor, cada um de nós temos um papel. Aí nós antes já havíamos aprendido sobre a classificação dos dons da Bíblia, dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, amém? Então eu não vou falar mais disso, que a gente já falou bastante. É óbvio que o tema é exaustivo, quanto mais nós falamos, é um poço, quanto mais se tira água, mais água tem. Nós poderíamos ficar aqui batendo nessa tecla, ou estudando esse tema durante muito tempo, mas nós precisamos avançar. E a minha intenção é hoje finalizar a primeira parte dos dons da Bíblia, que são os dons de serviço. Nós já falamos quais são os dons de serviço, estabelecidos ali entre o capítulo 1 Coríntios capítulo 12 e Romanos capítulo 12. Nós falamos a classificação desses dons de serviço, mas hoje nós usamos aqui um tema provocativo também para forçar um pensamento. A mordomia como pré-requisito para o sobrenatural. Mateus 24, 45, em outra versão: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar mantimento ao seu templo. Mas antes de nós nos aprofundarmos, eu gostaria de ler Lucas 16, versículo 1 e o versículo 2. Lucas 16, 1 e 2, antes de nós nos aprofundarmos aqui. Olha o que aqui diz o texto. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Somente esses dois versículos, só para a gente introduzir o tema de hoje. A mordomia como pré-requisito para o sobrenatural, porque nós queremos o sobrenatural. Quem é que não gostaria de ser usado em profecia? Quem é que não gostaria de ser usado nos dons de cura? Quem é que não gostaria de ser usado nos dons na operação de maravilha? Quem é que não gostaria de ser usado no dom de variedade de línguas? Todos nós, na verdade, queremos e buscamos esse dom. Aliás, a busca desses dons, na verdade, está um pouco esquecida. Está ali no baú, como eu falei logo no primeiro dia. Como a igreja contemporânea tem esquecido dessa herança, de uma herança incalculável. Não tem preço, não tem como nós precificarmos essa herança. Aquilo que Deus nos entregou de graça. De graça. Ele nos deu, é um presente da parte de Deus para a igreja. São instrumentos, os dons são instrumentos, são ferramentas, equipamentos que foi entregue à igreja para nós desenvolvermos
nosso serviço enquanto peregrinamos aqui nessa terra. Nenhum de nós iremos ou conseguiremos vencer sem a ajuda de Deus, sem estarmos revestidos, sem tomarmos posse dessa autoridade, dessa virtude que veio dos céus para nós. A doutrina dos dons da Bíblia, ela tem a sua origem nos céus. É uma doutrina celestial, não é uma doutrina da terra, não é nenhum modismo, por mais que a gente está vendo aí muitos modismos, sabe, muitos shows pirotécnicos, muitos movimentos, mas não passam de movimento, não passam de shows, não passam de performance. Quando nós falamos das coisas celestiais, são de fato, irmãos, algo que transforma de dentro para fora, nos capacita a caminharmos nesse mundo de pecado sem nos contaminarmos. Vocês sabiam disso? Eu creio que vocês sabem disso. Então nós aprendemos que durante esses dias que estamos falando, que o mordomo, ele administra aquilo que é seu. É isso, irmãos? Me ajuda aí. O mordomo administra os bens que não lhes pertencem. Portanto, ele administra algo que é do outro. No texto aqui a gente viu que aquele homem rico, que nada mais, nada menos representa o próprio Deus, que entregou ao seu mordomo o quê? Os seus bens para ele administrar. E o que aconteceu? Volta lá no texto, por favor. Volta aqui no texto, deixa esse texto por enquanto eu vou introduzir. 16:1 de Lucas. Pode deixar aqui. Jesus, ele está vindo numa sequência de parábolas. Capítulo 15, nós conhecemos como capítulo dos achados e perdidos. Não é isso? A parábola da dracma, da ovelha perdida e do filho pródigo. Não é isso? Parábola dos achados e perdidos. Aí ele continua, quem está falando, na verdade, Lucas, e eu já ensinei para vocês que Lucas era historiador. Então Lucas, ele colocou em ordem todo o ministério de Jesus. E para entender certas passagens da Bíblia, principalmente quando nós lemos ali nos evangelhos sinóticos, se a gente lê e não tiver uma sequência, como a parábola do joio, como a parábola do grão de mostarda que nós meditamos aqui, você fica sem uma compreensão do texto. Mas quando você vai para Lucas e vê a sequência, qual a razão, por que Jesus disse, qual era o contexto, o que é que aconteceu, o que é que estava acontecendo naquela ocasião para Jesus, né, proferir aquela parábola, logo vem uma compreensão e um entendimento. Senão nós corremos o risco de não entender a mensagem do texto bíblico. Eu já falei isso aqui para vocês em outro momento. Mas agora, na sequência dessas parábolas, Jesus, no capítulo 16, versículo 1, diz assim, ó, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Este homem rico, representando Deus, tinha um mordomo. Mas o texto, ele não fala o nome, qual o nome desse mordomo? Não fala porque esse mordomo representa a todos quantos são chamados para servir a Cristo. Portanto, esse mordomo representa eu e representa você. Mas na sequência do versículo 2, diz o seguinte, que esse mordomo, diz que esse mordomo, ele estava fazendo o quê? Ele não estava agindo fielmente, diz o texto. E ele chamando, disse-lhe, que é isto que ouço de ti? Ó, dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Dá conta da tua mordomia? Que é isso que estão falando de você? Como é que está a tua reputação aí? Vocês entenderam, irmãos? Então nós vamos entender, nós vamos fechar este primeiro bloco de dons de serviço, falando sobre a mordomia como pré-requisito para o sobrenatural. Na verdade, é uma transição. Nós vamos fechar com esse tópico, que será uma transição para falarmos dos dons
espirituais. A partir da próxima semana, nós falaremos dos dons espirituais. Nós falamos o propósito dos dons, nós já falamos muita coisa dos dons. Para os irmãos que não acompanharam, é só recorrer ao canal da igreja e ver lá os cultos de ensinamento, pegar 5 semanas para trás, que você vai pegar a primeira ministração sobre dons, e você vai vindo assistindo, você vai, não vai ficar perdido, né, na compreensão daquilo que está sendo ensinado. Isto é estudo sistemático da palavra de Deus. É muito bom cantar, adorar, rodopiar, glorificar. É muito bom a gente dar cambalhota no espírito. Mas, irmãos, sem o estudo sistemático da palavra de Deus, nós continuaremos sendo crianças, meninos, sem discernimento. Vocês sabiam disso, irmãos? Sem saber a lógica, a liturgia, a razão, o porquê nós estamos aqui como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente, ele precisa amar a palavra de Deus, o estudo sistemático da palavra de Deus. Então veja, o Senhor Jesus, ele estabeleceu um princípio espiritual profundo que governa tanto a vida cristã quanto o exercício dos dons espirituais. Esse princípio revela que Deus não entrega maiores responsabilidades espirituais sem antes provar o caráter e a fidelidade de seus servos nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, ele coloca. Coloca aí 16, versículo 10. Coloca aí 16 e 10. Tem a parte A e a parte B. Diz a parte A, diz assim, ó: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Olha a parte B dos versículos. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Vocês entenderam? Amém? Então o princípio da mordomia é uma doutrina bíblica, tem que ser levada a sério, porque nós não temos absolutamente nada. Tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. Você não tem nada. E como nós cantamos aqui nessa noite, detalhe por detalhes, detalhes por detalhes, Deus, ele se importa. Olha, no meu falar, no meu agir, no meu proceder, Deus, ele se importa. Se nós daremos conta de cada palavra ociosa que sair da nossa boca, palavra ociosa, palavras que você fala, muitas vezes sem pensar, numa conversa aleatória, numa brincadeira, né, entre amigos. Se nós daremos conta de cada palavra ociosa, Deus, ele se importa detalhe por detalhe. A sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia nos alcançou. Todos nós éramos como ovelha que não tinha pastor, é o que diz Isaías no capítulo 55. Todos nós éramos como ovelha que não... 53, aliás, né? Éramos como ovelha que não tinha pastor. Cada um seguia os seus próprios caminhos. Andávamos errantes de um lado para o outro. Mas um dia, o amor de Deus, o amor do Senhor e Salvador Jesus nos alcançou. Foi lá no mundo onde nós estávamos, foi lá quando ninguém tinha coragem de investir um tostão furado em nós, éramos projeto falido. Deus olhou dos céus e ofereceu o que ele tinha de mais excelente. Ele deu seu primogênito, o seu único filho, para nos resgatar, para nos libertar, para transformar a nossa mente, para nos dar uma mente transformada, regenerada, a mente de Cristo. Louvado seja Deus.
E se eu não valorizar essas coisas, irmãos, é como se eu estivesse pisando no corpo, no sangue do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crente precisa valorizar essas coisas. O crente precisa entender o que é servir a Cristo, o que é ser mordomo, e precisamos ser mordomo fiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é este servo que, quando o seu Senhor o encontrar servindo assim, fielmente. Eu não posso esquecer desse princípio, dessa doutrina bíblica, de uma doutrina cristã. Deus, Ele se importa detalhe por detalhe. Que seja bom, que seja ruim, Ele se importa detalhe por detalhe. Ele sonda a mente, Ele sonda o coração, Ele pesa os espíritos, meus irmãos. E a Bíblia diz que o seu galardão está na sua mão para dar a cada um de nós segundo o quê? As nossas obras. Segundo o nosso proceder. Nós cantamos aqui o hino. Segundo o nosso proceder. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Oh, meus irmãos, como eu gostaria que os crentes amassem a palavra de Deus. Como eu gostaria que os crentes dessa igreja não perdessem culto de ensinamento. É aqui que nós somos podados. É aqui que aqueles que estão produzindo, é aqui que aqueles que estão dando frutos são limpos, Flávio, são podados, são preparados, são afiados para servir a Deus. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Jesus, amém? Então veja, quando nós aplicamos este ensino à realidade dos dons espirituais, surge uma reflexão importante. Como desejar os dons de poder, como milagres, curas ou profecias, se negligenciamos os dons de serviço e a mordomia do que já recebemos, daquilo que nós já recebemos? Se eu estou negligenciando, se eu não estou administrando fielmente aquilo que Deus me deu, se eu estou agindo de forma relapsa, se eu estou agindo relaxadamente, se eu não valorizo aquilo que o Senhor já entregou nas minhas mãos, se eu não tributo a Ele toda a honra e toda a glória, com os talentos e os dons que eu recebi do meu Deus, se eu estou pisando no sangue de Cristo, quando eu, com todo o intelecto, o Espírito Santo me advertindo, me avisando do meu erro, e eu permaneço no meu erro, quando eu começo a relativizar as verdades absolutas da palavra de Deus, quando eu começo agora a viver nas minhas próprias vaidades, na vontade permissiva, que é a minha vontade, eu deixo de observar a vontade de Deus. E eu falei desse princípio, eu abri um parênteses para falar sobre o esfriamento do amor, a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade. O avon do hebraico, né? É viver sem lei, viver deliberadamente no caminho como se não houvesse pecado, como se não houvesse lei. Quando eu faço isso, quando a iniquidade, irmãos, ela domina o indivíduo, o amor esfria e ele passa a viver de forma relapsa com as coisas dos céus. Eles negligenciam a vontade de Deus para as suas vidas. Eles administram as coisas de Deus. Quer ver só um exemplo? Quando a pessoa é um músico na casa do Senhor, Deus entregou a ele um talento para ele servir a igreja, um dom de serviço também.
né? Quando Deus entrega, ele confia a ele, canta bem, toca bem, e ele deliberadamente não valoriza isso, não quer compromisso, não quer responsabilidade com a igreja, com a denominação, com a sua liderança. Ele está administrando o seu dom mal, e ele dará conta diante de Deus dessas coisas. Tem um peso muito grande diante de Deus essas coisas. Portanto, todos nós, ao aceitarmos a fé, ao aceitarmos essa responsabilidade de lutarmos contra o sistema do mundo, contra o nosso adversário e contra a nossa natureza caída, que só puxa para as coisas dessa terra, das coisas efêmeras, mas ao homem espiritual que está lá dentro de nós, clama e brama pelo Deus vivo. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. O homem espiritual que há dentro de nós quer ser útil, ele quer gastar, ele quer se gastar, se deixar ser gastado na obra do Senhor. Ele, na verdade, abre mão de si mesmo, ele abre mão, ele deixa pai, ele deixa mãe, ele deixa esposa, ele deixa esposo, ele deixa amigo, ele deixa emprego, ele deixa tudo que está impedindo ele de servir melhor a Deus, mas ele diz: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, ainda que isso me cause dores, ainda que isso me leve até perder a vida, eu quero permanecer no centro da tua vontade. Aí o Senhor se responsabiliza. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ele diz: esse daí, quando abre a boca aqui na terra, eu escuto dos céus. E quando o Senhor escuta dos céus, vem a ordem dos céus. E quando vem a ordem dos céus, irmãos, as portas que estão fechadas se abrem. No tempo de Deus, a enfermidade bate em retirada. O adversário, ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele volta, porque nós estamos cobertos, aleluia, oh glória a Deus, da unção, da virtude, da promessa do Altíssimo. E quando sairmos dessa dimensão terrena, nós seremos galardoados lá nos céus. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória, oh glória a Jesus, aleluias. Olha o que aqui diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, 6, 7 e 8. Romanos 12, capítulo 12, versos 6, 7 e 8. Vamos ler o texto bíblico. Glória a Jesus. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, que use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? O que ensina, precisa se dedicar ao ensino. E eu quero deixar aqui um conselho para os meus irmãos, obreiros e obreiras do Senhor Jesus, que ensinam, que têm um cargo de liderança e estão sempre ensinando na igreja. Amados, procure se dedicar, procure ler Bíblia, procure ler bons livros, procure fazer um estudo sistemático, para na hora que você subir aqui, para na hora que você se colocar de frente aos seus liderados, você ter uma palavra de Deus, você ter um direcionamento para eles. Porque, irmãos, ou coisa ruim é quando um líder, irmãos, ele sobe no púlpito, ou ele está diante, né, dos seus liderados, e ele começa a contar história de carochinha, ele começa a rodear, criar inovação. Se aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. Para mim chegar aqui e ensinar vocês, eu tenho que gastar horas e horas
meditando, refletindo, separando os textos bíblicos, encaixando, procurando ali as referências, buscando ali o alinhamento, a lógica para trazer para vocês, porque senão, quem é que vai querer ouvir um pastor que vai vir falar só bobagem? Ninguém. Mas aqueles, na verdade, que são instruídos, valorize aquele que o instrui. É o que diz a palavra de Deus. Valorize e até reparta dos seus bens. É o que diz a palavra de Deus. Né? Mas vamos continuar aqui, irmãos. Vamos continuar aqui. Então observe. De modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. É o que nós lemos no texto. Observe que muitos desses dons estão ligados à fidelidade prática. A fidelidade prática. A fidelidade, só falar que é fiel. Mas cadê a prática? Cadê? Como é que nós vamos aferir se o indivíduo realmente é fiel? Sem a prática. Sem o serviço. Não tem como aferir isso, Alexandre? Não tem, não é verdade? Então está ligado à fé prática, ao serviço e à administração daquilo que Deus confiou a nós. Deus confiou a nós. Se Deus confiou a nós, e se eu estiver servindo como mordomo fiel e prudente, ao tempo determinado, eu vou ter sempre uma orientação de Deus para o povo de Deus. Sempre haverá uma palavra de paz na minha boca, na boca dos meus irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, antes de confiar manifestações maiores de poder, Deus observa como tratamos o que já está em nossas mãos. Como é que nós estamos administrando aquilo que já temos? Vocês estão olhando ali o tema, né? Redescobrindo os dons. Herança espiritual para a igreja. Nós precisamos redescobrir. Precisamos refletir, meditar, olhar para dentro de nós. Como é que nós estamos administrando aquilo que Ele confiou a nós? Antes de confiar manifestações maiores de poder, Deus observa como tratamos o que já está em nossas mãos. Deixa eu correr ali porque estou vendo ali a hora que a hora não para, né? Então veja lá, rapidamente, eu coloquei aqui alguns exemplos bíblicos, poderia colocar vários outros exemplos bíblicos. Davi, fidelidade no secreto, antes da autoridade pública. Quem era Davi? O menor da casa do seu pai. Davi fazia o quê? Davi era fiel, cuidando das ovelhas, lá no secreto. Estava todo mundo em volta da mesa. E o Davizinho estava onde mesmo? No campo. Antes de se tornar rei de Israel, Davi foi fiel cuidando das ovelhas do seu pai. Lá no campo. Aquela tarefa aparentemente simples foi a escola onde Deus formou o seu caráter. Irmãos, não existe na casa de Deus tarefa melhor e nem pior. Todo trabalho, quando ele é feito, irmãos, com fidelidade, com amor, eu já falei aqui outras vezes, é limpando os bancos da igreja, é varrendo o pátio da igreja, é organizando a sala das crianças, é entregando um folheto na rua, evangelizando. Todo o trabalho na casa do Senhor, cuidando das mídias da igreja, é um ministério seríssimo dos dias atuais, o ministério de mídias da igreja. Ninguém me vê, rapaz, você está fazendo um trabalho maravilhoso, através do seu trabalho a mensagem está chegando em países, lugares, irmãos, que você nunca vai colocar os pés lá, mas através do teu trabalho a mensagem está chegando lá. Davi, ele estava fazendo um trabalho simples, lá no campo. Os irmãos de Davi eram homens guerreiros, estavam lá na frente dos exércitos, uns homens que tinham ali um monte de holofotes em cima deles. Quando Samuel chegou, que viu Eliabe, deixa que está diante de mim o rei, né? Homem forte, bonito. Mas Davi, ninguém olhava para Davi. É com esses anônimos que Deus conta nos dias de hoje. São esses anônimos que têm, as orações desses anônimos que têm chegado lá nos céus.
Deus não quer estrela, a única estrela que brilha aqui é Ele. A única estrela que brilha aqui é Ele. Obreiro, líder que quer aparecer aqui no MSBN, não. Aqui não. Aqui não tem lugar para a estrela. A única estrela que brilha aqui é Jesus. Aqui Ele procura servos e servas. Aqui, irmãos, o maior vai servir o menor. Se quiser receber o nome de servo fiel e prudente. Aqui não tem tapete vermelho. Você pode ter até um anel bonito no dedo, não vai deixar de ser bonito. Mas aqui só serve, se for, o anel bonito só vai ter utilidade se for para servir a igreja do Senhor Jesus. Anel no dedo bonito aqui, irmãos, não significa nada se não for para servir a igreja de Deus. Aqui não tem figurão, aqui tem servos e servas de Deus. Amém? Então veja, a fidelidade de Davi no cuidar das ovelhas, o preparou para cuidar de uma nação inteira. Primeiro ele começou cuidando das ovelhinhas, lá no campo. Ninguém via, ninguém nem sabia quem era o Davizinho. E Deus estava olhando e dizendo, eu me agradei desse menino. Sabia que esse menino aqui é um homem segundo meu coração? Eu vou tirar esse menino daqui, eu vou colocar esse menino lá na frente do... Deus rejeitou Saul e procurou quem? Procurou um homem que tinha um coração segundo Deus. Amém? José, fidelidade na administração antes da exaltação. Aí eu coloquei, José recebeu sonhos proféticos, ainda jovem, mas o cumprimento desses sonhos passou por um longo caminho de fidelidade nas responsabilidades diárias. José, ele teve sonhos espirituais, mas o sonho foi dado na casa de Jacó. José teve sonhos na casa de Jacó. O cumprimento foi lá no palácio, mas entre a casa de Jacó e o palácio, meu irmão, minha irmã, houve conspiração, queriam tirar a vida de José, e não eram os de fora não, viu? Eram os de dentro, eram seus próprios irmãos. Quem tem irmãos assim, quem tem irmãos como os irmãos de José, quem é que precisa de inimigo? Quem é que precisa de inimigo? Ninguém, né? Mas veja, primeiro, José foi fiel na casa do seu pai. Primeiro, José foi fiel na casa do seu pai. Depois de vendido como escravo, foi fiel na casa de Potifar. Foi fiel lá no presídio, lá na masmorra, no cárcere. José foi fiel. O Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 39, verso 2, verso 3. Depois foi fiel na prisão, administrando os demais presos. Somente depois dessa prova de fidelidade, Deus o levantou para governar o Egito. A administração fiel abriu caminho para uma missão extraordinária, irmãos. Foi cuidando de presos, irmãos. Foi sendo fiel a seu pai. Foi sendo fiel na casa de um estrangeiro, mesmo a mulher conspirando contra José, ele não deixou de ser fiel a Deus, não deixou de ser fiel ao dono daquela casa, Potifar, porque ele não tocou na esposa de Potifar, porque José foi fiel, um exemplo de servo fiel e prudente para nós. Agora os diáconos, lá no capítulo de Atos, Apóstolos, coloca aí Atos, capítulo 6, verso 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8. Um daqueles diáconos que foi separado para servir a mesa era Estevão. Olha o que é que diz o texto. Estevão, um diácono que servia as mesas, um dom de serviço, diaconia, o termo grego diaconia, que é o mesmo que ministério ou serviço. Isto é, diaconia, ministério ou serviço. Então, um homem que estava envolvido no serviço, um homem que exercia o ministério fundamental na igreja primitiva, um daqueles 6 era Estevão. Aí o texto vai dizer, Estevão, cheio de fé, de poder, ele fazia o quê? Prodígios, grandes sinais entre o povo. Olha, verso 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados libertinos.
a melhor faculdade da época. E dos sirineus e dos alexandrinos pegaram o que se tinha de melhor nas faculdades teológicas. Vê o verso 10. E eles disputavam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com E maiúsculo, com que falava, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Estevão. Ele falava pelo Espírito, o Espírito impelia, e ele, cheio de poder e de ousadia, operava sinais, prodígios no meio do povo, e mesmo com a conspiração contra a sua vida, ele não deixou de ser fiel a Deus. Exemplo de servo fiel, exemplo de servo prudente, aquele a quem o Espírito o encheu, mas primeiro ele exerceu os dons de serviço, ele foi fiel nos dons de serviço. Portanto, mordomia, a mordomia, irmãos, é um princípio bíblico. A mordomia é um pré-requisito para nós tomarmos posse do sobrenatural. Se não exercer bem aqui o serviço, está impedido de receber aquilo que é extraordinário, aquilo que é espiritual. Oh, louvado seja Deus! Glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Essa reflexão nos leva a uma pergunta muito importante para a vida cristã, para nós. Olha, medite bem. Como estamos, como o pastor Aurir está administrando aquilo que Deus já colocou em suas mãos? Como o pastor Léo está administrando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Como o irmão Ivanildo está administrando aquilo que o Senhor já colocou em suas mãos? Como o Alexandre, presbítero Alexandre, está administrando aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Nenhum de nós temos nada, tudo é dele, tudo veio dele, tudo provém dele. Eu estou administrando aquilo que é dele, não é meu, é dele, tudo é dele. Eu sou dele, você é dele, nós somos dele. Oh, glória a Jesus! O diabo não pode nos tocar porque nós somos dele. Oh, glórias! Ele se responsabiliza por mim, se responsabiliza por você. Mas como é que eu estou administrando? Antes de pedir grandes manifestações espirituais, nós precisamos examinar a nossa fidelidade nas áreas simples. 2 Coríntios 13 e versículo 5. Coloca aí, 2 Coríntios 13 e versículo 5. Medite o que diz aqui o texto. Olha só. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. E se eu parasse aqui, permanecer na fé, se eu fosse só falar um pouquinho da fé, falar um pouquinho da permanência, nós iríamos longe. Aí ele continua dizendo, examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, continua. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Olha a sequência. Se não é, que já estás reprovado. Como é que nós estamos diante de Deus? Como é que Ele tem olhado lá dos céus para nós? Ele sabe como é que nós estamos. Mas muitas vezes nós não sabemos, porque nós não paramos para refletir, para meditar e para aferir a nossa vida, o nosso serviço com o que está aqui na palavra de Deus. Se eu não parar para aferir a minha vida com a palavra de Deus, é por isso que tem muitos crentes que não gostam de ler Bíblia, não gostam de vir no culto de ensinamento, porque é confrontado. É evangelho sem confronto, meus irmãos, me desculpa. É evangelho, irmãos,
sabe? É igual pipoca, não mantém ninguém de pé. É evangelho sem confronto. Se eu não quiser ser confrontado, eu não abro a Bíblia. Se eu não quiser ser confrontado, eu não venho na casa de Deus. Aliás, né? Na casa de Deus, porque tem muito lugar porque você vai por aí que não pode ser mais chamado de casa de Deus. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver com a igreja que Deus colocou sob a minha responsabilidade. Só isso. E aqui o grande é Ele. Aqui o grande é Ele. É somente Ele. Nós somos servos uns dos outros. Quanto maior a patente, maior o cargo que o indivíduo vai levar e maior é a sua responsabilidade. Quer ser obreiro, meu irmão? Quer ser líder? Se prepara. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. Rapidamente. Então veja. Antes de pedir grandes manifestações espirituais, precisamos examinar a nossa fidelidade nas coisas simples, nas áreas mais simples da nossa vida. Aí já lemos aqui a referência. Examinar quais são as coisas simples. No cuidado com a nossa família. Como é que você tem cuidado da sua família? Pergunta, interrogação. A Bíblia, ela revela como que o pai de família tem que cuidar da família. Como que a esposa tem que cuidar da família. Como que os filhos devem reverência à glória dos filhos, são seus pais. Filhos que não obedecem a pai, filhos que não honram pai, a bênção de Deus não pode estar sobre a vida dele. Vocês sabiam disso? Filhos que não honram pai, filho que não obedece pai, filho que não obedece mãe, filho que levanta o tom de voz com o pai e tom de voz com a mãe. Ele é teu pai, ela é tua mãe. Ele fala e você se cala. Ah, mas ele está errado. Quem disse? Você se cala. Pai e mãe fala e filho não pode retrucar. Quem trata com pai e mãe é Deus. Filho não pode se levantar contra pai e contra mãe. É maldição. É ser amaldiçoado. E não sou eu que digo não, tá? É aqui, ó. Filho rebelde. Quem trata com pai e mãe é Deus. Esse negócio de filho tala o pescoço, quer retrucar pai, quer retrucar mãe. Às vezes porque tem uma condição melhor do que o pai. Às vezes porque estudou um pouquinho mais do que o pai, porque fala um pouco melhor do que o pai. Está errado, irmãos. Pai, cuide dos seus filhos, ame seus filhos, eduque seus filhos, dê a vida pela esposa, dê a vida pelos filhos. Porque também tem pai por aí hoje, irmãos, que ele é muito individualista, é ele, irmãos. Os pais entesouram para os filhos. Ah, meu filho que se vire nada. A responsabilidade de educar e de ensinar é sua. Tem para todo mundo, viu? Tem para todo mundo. Mulher, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora não, senão vai tomar muito tempo. No cuidado com os domésticos na fé, com aqueles que fazem parte da nossa comunidade da fé. Como é que nós estamos cuidando dos domésticos na fé? Na fidelidade com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Quem é fiel, no mínimo, Alexandre? O que é que vai acontecer com ele? Deus faz o quê? Quem é fiel no mínimo, Deus faz o quê? E quem é infiel, no mínimo? Amados, não é, eu estou inventando? Não, né? É o que está aqui, certo? Vamos lá. Como é que está a nossa fidelidade nas coisas simples da vida? Na generosidade com os necessitados? Como é que nós estamos? Estamos trazendo o quilo? Quando se faz o apelo aqui, será que eu estou me colocando à disposição? Será que eu tenho tido compaixão com o irmão, com a irmã que está em desespero? Pergunta, é uma reflexão. E digo mais uma, tá? Digo mais uma. Nós precisamos nos policiar com isso.
Porque oferecer sacrifício com boi dos outros é uma maravilha. Viu, Ju? Oferecer sacrifício com boi dos outros é muito fácil, né? Dar uma oferta com dinheiro do Flávio, dar uma oferta com dinheiro do Heber, e oferecer o sacrifício com o meu boi, com a minha lenha. E a gente tem um exemplo bíblico disso, né? Davi disse: nunca, jamais, Deus me guarde de oferecer sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. Está cheio de gente querendo fazer oferta. Político é uma maravilha, né? Os políticos querem surfar nessa onda, né? O dinheiro não sai do bolso deles, não é isso? Irmãos, é a obrigação deles. Estou falando, é o indivíduo fazer o sacrifício com seu boi, a oferta no seu bolso. Medite nisso. Nos dons de serviço, no compromisso com aquilo que nos foi confiado. Então são as coisas simples da vida. E eu vou correr aqui, tá? Deus não procura apenas vasos para serem usados, mas vasos fiéis, vasos confiáveis, pastor Léo. Vaso rachado, antes de ser usado, tem que ser feito o quê? Passar lá na olaria de Jeová. Passa na olaria de Jeová. Tem muito vaso que precisa passar na olaria de Jeová e dizer: Jeová, ajeita aí, Senhor, quebra esse vaso e faz de novo. Vaso rachado, irmãos, é vaso de desonra, não é vaso para honra. E a gente poderia falar muito aqui de vaso, né? Não é isso? Então ele procura vasos, mas vasos fiéis, vasos para honra. Tá certo, irmãos? Amém? Então segura aí. Como é bom a gente vir com de ensinamento, irmão Raimundo. Irmão Raimundo, como é bom a gente vir com de ensinamento. Porque a gente apanha. Quando está estudando, apanha. Quando vem aqui, apanha. Mas é Hebreus 5:12, 12:5, 5:12. Coloca aí, eu acho que é 5:12. Se não for 5:12, é 12:5. Acho que é 12:5. Coloca aí, Hebreus 12:5. Que filho há que o pai não corrija? Não é isso? Ó. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. O 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Irmão, aguenta aí, irmãos. Se ele está te corrigindo, se ele está te exortando, irmãos, é porque ele te ama, ele te considera como filho, e ele não quer te perder, ele te ama. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Quando somos responsáveis nas pequenas tarefas, Deus nos confia maiores responsabilidades espirituais. Assim, o caminho para experiências mais profundas com Deus não começa no palco dos milagres, mas na escola da fidelidade com o que já recebemos, com aquilo que nós já recebemos. Não é lá, irmãos, nas evidências dos milagres. Não é nos grandes eventos, não é, irmãos, apenas nos cultos públicos de domingo, não, é na oração, aleluia, no secreto, é lá na tua casa, no teu quarto, com a porta fechada, é lá no teu trabalho, é lavando louça, é dirigindo na estrada, é no ônibus, no trajeto para o trabalho, no trajeto para casa, é na faculdade, irmãos, é no secreto, é quando ninguém te conhece e você está dizendo: Senhor, eu quero ser fiel a Ti, Senhor, Tu se importa comigo, Senhor, detalhe por detalhe. Não tem isso não, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, não tem isso não, porque Deus é amor, Ele se importa com você, detalhe por detalhe.
detalhe, no teu falar, no teu proceder, no teu agir, no teu andar. Ele se preocupa com as tuas vestimentas, Ele se preocupa com a tua linguagem. Que língua você tem falado, aquilo que tu tem falado, o que é que você está fazendo com o teu corpo, o que é que você está fazendo com a sua vida. Ele se importa detalhe por detalhe. Glória a Deus, glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Nós falaremos a respeito dos dons espirituais na próxima semana, mas eu não posso esquecer, Alexandre, de nenhum dos ensinamentos dessa até aqui, porque é observando esses ensinamentos, é observando a palavra de Deus, é não relativizando a palavra de Deus, que eu me habilito para as coisas espirituais, aquilo que é maior. Amém? Glória a Deus. Deus tem o melhor para nós, irmãos. Deus tem o melhor para a igreja. Oh, glória a Jesus. Então, para nós concluirmos aqui, irmãos, a administração e o auxílio não são dons secundários. Não vamos pensar que ele é inferior, é um dom secundário. Não, ele é primário, como qualquer um outro dom. Então a administração e o auxílio não são dons secundários, são a prova de nossa mordomia cristã, do nosso serviço, do nosso ministério, da nossa diaconia. É a prova. Se não administrarmos com zelo, com responsabilidade, com fidelidade o serviço comum, como seremos canais confiáveis para o serviço extraordinário? É para refletirmos ou não, irmãos? Não é para colocarmos um ponto de interrogação bem grande e refletirmos? Os dons estão aí. Foi entregue à igreja. Se não estamos fazendo uso dos dons, não é porque Deus mudou. Somos nós que mudamos. Somos nós que deixamos de falar dos dons espirituais. Somos nós que deixamos de falar de batismo com o Espírito Santo. Somos nós que deixamos de falar do dom de discernimento, da importância do dom de discernimento. Somos nós que estamos deixando de falar das coisas extraordinárias que foi entregue para a igreja do Senhor Jesus. Mas nós só iremos desfrutar dessas coisas se nós não esquecermos da nossa responsabilidade como servos, de servirmos como mordomo na casa do Senhor e mordomo fiel a Deus. Se não administrarmos com zelo o serviço comum, como seremos confiáveis? Como seremos canais confiáveis para o serviço extraordinário? A saúde de uma igreja, ela não é medida apenas pelo que acontece aqui, irmãos, no púlpito. Não. A saúde espiritual de uma igreja, irmãos, ela tem a sua eficácia no silêncio. Ela é silenciosa. A eficácia, ela se revela de fato lá nos bastidores, de quem governa, de quem está servindo nos bastidores. Nós tivemos uma aula maravilhosa. Esse módulo de missiologia do Reino Academy. Amados, aqueles que participaram das aulas e meditaram, prestaram atenção nos ensinamentos desse módulo, oxalá que toda a igreja, amados, e não foi por falta de incentivo, porque eu incentivei, na verdade eu falei todos aqueles que quisessem fazer o módulo de missiologia do Reino Academy, era R$60, mas aqueles que não pudessem, seria franqueado 100% uma bolsa, só para ele fazer esse porque eu quero que os crentes sejam edificados, os crentes dessa igreja. O desejo da minha alma é formar líderes crentes, a exemplo de Cristo.
Esse é o desejo do meu coração. Mas infelizmente, com tanta facilidade que a gente tem, que a gente proporciona, a grande maioria, diga-se de passagem, não abraça as oportunidades que tem de crescer espiritualmente, porque estamos ligados às coisas efêmeras, quando deveríamos estar ligados às coisas espirituais, porque as coisas que irão permanecer não serão as coisas efêmeras dessa vida, mas as coisas espirituais. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos estar orando. Glória a Jesus. Vamos estar orando a Deus. Medite em tudo aquilo que foi falado nessa noite. Medite naquilo que tem sido falado nos cultos e ensinamento. São palavras de vida eterna. São palavras que edificam. São palavras que transformam. São palavras que dão direcionamento. São palavras que restauram. São palavras que redescobrem aquilo que está encoberto como os dons espirituais nos dias da igreja contemporânea. Nós precisamos valorizar essas coisas, porque de fato serão essas coisas que irão permanecer. Nós passaremos e passaremos rapidamente. Nós somos efêmeros, passaremos rapidamente. Como nós estamos servindo aqui, de fato, é o que se vai definir como entraremos na eternidade. Portanto, Deus abençoe meus irmãos. Pastor Léo, vem aqui fazer essa oração e agradecer a Deus. Glória a Jesus.